Meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar convosco para vos trazer uma palavra da parte de Deus. E hoje eu gostaria de meditar no livro de Provérbios, no capítulo 30, uma palavra que tem como título As Palavras de Agur. E eu gostaria de fazer uma leitura de 3 versículos no capítulo 30 de Provérbios, versículos 7, 8 e 9, palavra que nos diz assim: 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Nessa palavra nós encontramos Agur, que alguns teólogos dizem que era um árabe que se converteu ao Deus de Israel, e outros dizem que seria um assessor de Salomão, um assessor do rei Salomão, que teve a sua obra publicada no livro de Provérbios 30. Um homem cujo nome significa cobrador, colhedor, colecionador, mas que faz uma oração sábia, uma oração que traz consigo princípios espirituais que podem ser aplicados em qualquer tempo. Eu entendo, queridos, que orar com sabedoria é um privilégio de poucos, porque oração sábia envolve muito conhecimento bíblico. E conhecimento bíblico é imprescindível para não se orar fora da vontade de Deus. 1 João, capítulo 5 e versículo 14, nos diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, sabedoria para orar é um dos bens mais preciosos que Deus deseja nos dar. Agur dirige a sua oração a Deus com o objetivo de conseguir 2 coisas. Uma de ordem moral, ele pede uma vida pautada na verdade, e outra de ordem material, ele pede o suprimento das suas necessidades imediatas. E aí eu entendo que a primeira é decisiva, porque dela depende a segunda. Livro de Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 7, nos diz assim: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Tiago declara no seu livro, no capítulo 1 e o versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Isso significa, queridos, que em Deus, no Senhor, reside o poder, reside a disposição para atender qualquer necessidade ou desejo legítimo que viermos a apresentar. Na verdade, Deus quer nos atender, mas é necessário exercermos fé em todas as suas promessas quando lhe pedimos alguma coisa. Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, a palavra nos diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Então, eu entendo que quando nós oramos a Deus em busca de algo para nós ou para alguém, nem sempre nós obtemos respostas positivas e imediatas. A Bíblia está repleta de exemplos que comprovam isso.
Para o pedido de Paulo, o Senhor respondeu assim: a minha graça te basta, o que equivale a um não. Mas já para Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? No caso de Elias, quando confrontava os profetas de Baal, a resposta foi imediata. Elias orando disse: responde-me, Senhor. Aí a Bíblia diz: então caiu o fogo do Senhor. Mas em todos esses casos, irmãos, o conselho de Jesus, parafraseando na palavra do amigo importuno, é para insistirmos até receber. E aí, Agur enfatiza o seu pedido com um solene apelo. Ele diz: não mais negues antes que eu morra. Porque para Agur era imprescindível obter de Deus um caráter ilibado, porque isso lhe daria respeito, lhe daria credibilidade na comunidade onde ele estava inserido. Na verdade, isso lhe abriria as portas para o trabalho e, por conseguinte, para a fonte do seu sustento. Aí ele ora dizendo assim: afasta de mim a falsidade e a mentira. Eu entendo que esse pedido de Agur reflete, na verdade, o seu desejo de aproximar-se ou de apropriar-se da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que vem do alto. E quem deseja dessa sabedoria precisa primeiramente temer ao Senhor. Está escrito em Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quem deseja dessa sabedoria precisa primeiramente pedir a Deus com fé, precisa ler e se apropriar dos ensinamentos bíblicos e, sobretudo, precisa viver conforme os ensinamentos do Senhor, procurando sempre manter uma vida que agrade a Deus, que agrade ao Senhor, porque está escrito em Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7 assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E aí, Agur não queria ser falso nem mentiroso. Nós entendemos que falsidade e mentira andam de mãos dadas, são sinônimas. A pessoa falsa dissimula, esconde a verdade objetivando enganar. E a pessoa mentirosa nega ou apresenta uma versão errada da verdade por motivo semelhante ou não. Falar a verdade é um dever de todo cristão professo. Crente precisa falar a verdade. A palavra falsidade significa vacuidade, vazio, mentira, e é o contrário de fidelidade. E nós entendemos, irmãos, que o nosso Deus é Deus da verdade e não tolera mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Aí Agur não queria viver de modo que viesse a entristecer a Deus. Ele não queria viver de maneira contrária à lei do Senhor. Ele não queria ser hipócrita na sua maneira de servir a Deus. Nós entendemos que a mentira é um hábito na vida de pessoas que não temem a Deus. Na verdade, elas não encaram a mentira como uma deficiência de caráter. Elas encaram como se fosse uma ferramenta necessária para se livrar de situações difíceis e embaraçosas. Mas em todos esses casos, irmãos, precisamos entender que sempre haverá um preço a ser pago pelo exercício da inverdade. Ele diz assim: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Literalmente, o pedido de Agur, seguindo a oração, é: dá-me o pão da minha porção acostumada. Porque ele não queria a riqueza, porque ela poderia produzir ingratidão e a não dependência de Deus, mas ele também não queria a pobreza, porque essa poderia levá-lo a um desespero
que o levaria a práticas que desonrariam o nome do Senhor. Então eu entendo que a preocupação de Agur era estritamente de caráter espiritual. O nosso testemunho de vida pode glorificar ou pode também desonrar a Deus. Ademais, a Bíblia afirma assim em Provérbios 20, versículo 17: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente com o que tinha e aconselhou os cristãos a fazer o mesmo. Ele escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6 e no versículo 8, ele diz assim: tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Aí Agur pede ao Senhor o básico, mas pede o básico com fartura, para que ele pudesse viver com dignidade. E aí eu entendo, irmãos, que a oração de Agur pode e deve ser a oração de cada um de nós que deseja viver uma vida correta e bem-sucedida. E o que é que nos leva a buscar riquezas de modo obsessivo? Eu entendo que o consumismo, o materialismo, o ativismo e coisas desse tipo são práticas muito presentes entre as pessoas que não amam a Deus. Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos exorta, dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a oração de Agur está impregnada de humildade e de reconhecimento das limitações humanas. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Deus, irmãos, para sermos fiéis a Ele, para estarmos livres de encrencas produzidas pelas mentiras. Dependemos do Senhor para sermos supridos do pão de cada dia. Portanto, ore a Deus como Agur orou, seja tremendamente abençoado pelo Senhor, porque servimos a um Deus que tem prazer em nos abençoar. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra encontre guarida em nossos corações e que Deus seja tremendamente glorificado na minha vida e na sua vida. Amém.